ser dada também em outros bens, tá? Em outros imóveis. Deve também constar o contrato padrão de promessas de compra e venda, né? Porque a finalidade desse registro de parcelamento é permitir, mesmo ainda sem execução das obras da infraestrutura, que o parcelador ele se capitalize. Então ele pode vender esses lotes, não é? Desde que, obviamente, né, ele cumpra ao fim e ao cabo, esse cronograma de obras, né? Aqui em Santa Catarina, nós temos também, e essa finalidade aqui do nosso encontro, né, um dispositivo interessante. Ele atribui uma responsabilidade oficial, tá, ao oficial registrador pelo acompanhamento, né, dessa implantação da infraestrutura de um loteamento. Tá? Então vejam, parcelamento de solo, no caso um loteamento, ele é aprovado pela prefeitura, ele é registrado e tem um cronograma de obras lá de 2 anos. Né? E ao fim de 2 anos, que são transcorridos, na realidade não aporta até o ofício imobiliário qualquer termo de verificação da prefeitura, da efetiva implantação dessa infraestrutura. Tá? Cabe então ao oficial registrador comunicar o Ministério Público dessa mora. Tá? Houve uma omissão aí. As obras podem ter sido implantadas. Se elas forem implantadas, tem que haver o termo de verificação por parte da municipalidade. Tá? E isso tem que ser comunicado ao oficial, que fará na matrícula mãe, uma verbação noticiando, né, a realização, a completa realização da infraestrutura, tá? Por meio da verificação realizada pela municipalidade. Tá bem? Então aqui tem essa obrigação do oficial de comunicação ao Ministério Público. Então, os senhores podem ver que aqui em Santa Catarina existe um íntimo relacionamento entre o oficial de registro e o Ministério Público, não é? São vários dispositivos que nos remetem ao Ministério Público, em que há necessidade de comunicação ao Ministério Público, tá? Especialmente no que se refere aqui ao parcelamento de solo urbano. Tá? Por fim, não é? O cancelamento, no caso do parcelamento de solo, ele só pode ocorrer por decisão judicial. Tá? Então, um parcelamento de solo registrado, o loteador se arrepende, não é? Ele procura o oficial de registro para que seja cancelado aquele loteamento, que ele não efetuou nenhuma alienação. Não é? Na realidade, esse cancelamento de loteamento urbano ele só poderá ser feito com decisão judicial. Tá? Então, mesmo que ele declare lá que não efetuou nenhuma alienação, na realidade ele pode ter feito essas alienações por instrumentos particulares que não aportaram até o registro imobiliário e, de qualquer sorte, o artigo 744 impede que seja feito esse cancelamento, independentemente de manifestação judicial. Ok? Muito bem. Dito isso, então, entramos em mais um tema do nosso edital, um tema muito importante, não é? Que diz respeito a condomínios, incorporações e patrimônio de afetação. Tá? Tá lá no nosso edital. Condomínios, na realidade, né? Aqui se refere não aos condomínios em geral, não é, do Código Civil, mas aos condomínios edilícios. Tá? Esse aqui que a gente vai concentrar o nosso estudo. Tá? O condomínio edilício ele foi criado ali pela Lei 4.591, mas toda a seção ali da Lei 4.591 dedicada ao condomínio edilício, ela foi revogada pelo Código Civil. E atualmente, não é, o condomínio edilício ele é regulado pelos artigos 1331 e seguintes do Código Civil.
Aqui a gente pode estabelecer um paralelo, não é? Entre a incorporação imobiliária, que antecede a instituição de condomínio, e o condomínio edilício. Tá? A gente pode dizer que enquanto a incorporação ela é um projeto, não é? É um vir a ser, na realidade, nos informa o que vai ser feito em determinado imóvel. O condomínio, a instituição do condomínio, ela define o que foi efetivamente realizado, tá? Daquela incorporação. Lembrando que nem toda instituição de condomínio depende de prévia incorporação, tá? Quando há incorporação, ela é seguida de uma instituição de condomínio. Mas essa incorporação é necessária quando? Quando se pretende, não é, com a construção, fazer a alienação de futuras unidades autônomas. Tá? Então, a incorporação, ela visa exatamente o quê? Possibilitar que esse incorporador se financie, tá? Alienando futuras frações ideais. E para isso, é claro, ele tem que demonstrar essa idoneidade financeira. Tá? E aqui também, na Lei 4.591, na parte dedicada às incorporações, como nós vamos ver, tem toda uma exigência documental que busca provar essa unidade financeira. Tá? O condomínio edilício, também chamado de condomínio horizontal, tá? Mas por que horizontal, professor? Os prédios não são verticais assim? Na realidade, se toma o plano horizontal, tá? O plano horizontal que divide as unidades. É por isso que é chamado também de condomínio horizontal, tá? Apenas uma curiosidade. O condomínio ele surge no mundo jurídico com a instituição do condomínio, tá? Instituição de condomínio, que é um ato importante do registro imobiliário, tá? Que é feita no livro 2. É a partir da instituição de condomínio, então, que aquelas unidades, né, aquelas unidades que no projeto de incorporação eram futuras unidades autônomas, é a partir da instituição de condomínio que elas efetivamente elas recebem autonomia, tá? Elas ganham existência jurídica. No condomínio edilício, nós teremos sempre a relação de uma fração ideal daquele terreno e teremos também partes comuns, tá? Teremos também partes comuns. Então, no condomínio edilício, nós temos partes comuns, que são usufruídas por todos os condôminos, e partes exclusivas, que são consubstanciadas pelas unidades autônomas, livremente negociáveis, tá? E essa autonomia ela só é adquirida com o registro, tá? Um registro no ofício de registro de imóveis, tá? É exatamente esse registro que confere autonomia jurídica a essas unidades autônomas. É o registro da instituição do condomínio, que deverá ser feita pela integralidade dos proprietários do imóvel, tá? Se tiver mais de um proprietário, todos devem efetivamente participar desse ato institutivo, quer seja por instrumento público, quer seja por instrumento particular. Nessa instituição deve ser identificada, não é? Essas unidades autônomas devem ser perfeitamente identificadas, devem ser denominadas, localizadas, e cada unidade autônoma dessa deverá constar, não é? A sua área de destinação privativa e a sua área de utilização comum. Tá? Todo condomínio edilício necessariamente deverá ter uma área comum.
Se não há área comum, vejam, senhores, se não há área comum, não há condomínio edilício, tá? Aqui também nós